queremos manifestar no início de nossas atividades a nossa profunda alegria em podermos participar das tarefas que se desenvolvem aqui em Itaúna, em uma das suas frentes, porque outra frente também se implementa com o conhecimento e o estudo da doutrina. Nós sabemos que somente no aproveitamento adequado destas oportunidades é que nós vamos conseguindo facilitar, pela segurança que o nosso campo mental enriquecido apresenta, a nossa própria luta reeducacional. Nós não atingimos a luz, evidentemente, sem palmilhar o caminho. E esse caminho nem sempre é um caminho fácil. São caminhos que representam parcela do caminho único que está em Jesus e que vai exigir de nós não só uma determinação, mas uma profunda capacidade de utilizar os potenciais da vontade nas faixas da renovação. Em seu trabalho entre nós, Jesus, por várias e várias vezes, apresentava a sua orientação de maneira bem direta, bem linear. Algumas vezes de forma parabólica ou metafórica. De outras vezes os ensinos vieram por acontecimentos, por fatos, por curas, etc. Mas um dos fatos que realmente veio trazer para nós valiosos apontamentos está contido no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. E as bem-aventuranças foram se expressando com todo carinho, com toda a autoridade que o Mestre sempre apresentou na condução dos seus discípulos. Naquele instante, a grande massa deserdada estava recompondo o seu ânimo interior. Compreendia aquela multidão, cada um de seus componentes com as marcas das próprias jornadas através dos séculos, cada um passou a apresentar uma esperança nova, porque tinha naturalmente esse coração um novo ânimo com aquelas palavras de Jesus evidenciando o que existe atrás de um sofrimento e de uma lágrima, o que existe atrás de um anseio e de uma expectativa, quando realmente nós somos felizes discernindo com propriedade os nossos próprios valores no campo dos desejos, das propostas na área da nossa aprendizagem. Quando Jesus terminou as bem-aventuranças, ele naturalmente se voltou para os discípulos, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se salgará? Para nada mais servirá, senão para ser pisado pelos homens. E complementa mais: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca a candeia oculta sobre o alqueire, mas ela é colocada sobre o zelador,
para que possa iluminar, clarear aos que entram. Complementando, em função do título desse encontro, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Definia Jesus, entre outras coisas, que realmente aqueles pobres de espírito, aquelas criaturas que estavam de algum modo potencialmente preparadas para a aprendizagem, aquelas criaturas vivendo momentos de sofrimento pelas lágrimas que vertiam, pelas injustiças que realmente eram vítimas, entre aspas, aquelas criaturas já estavam saturadas de um mecanismo evolucional fundamentado nas obras. Evoluir pelas obras é estar suscetível de sofrer. Porque nós estamos a caminho de um mundo regenerado em que a obra tem que sublimar a fé e não a fé ser descoberta pelas obras. Eu estou apertando vocês no início, porque estão fechando um círculo de trabalho. Evoluir pelas obras é deixar acontecer. Deixa que a emoção fale. Deixa que os gritos se expressem. Deixemos que o desespero fale. Apresentemos o despeito, o ciúme vigorando. Depois, em determinado momento, essa semente germina, elas vão pagar caro na frente. Às vezes a gente acerta, até favorecendo determinadas respostas da vida. Mas quando aquela multidão foi mostrada como sendo valiosa, porque a pretensão de Jesus foi evidenciar a multidão. Esse povo é um instrumento da evolução de vocês. Deu para entender? Esse povo é o instrumento. Porque para sentar num encontro como este, a vida tem que trabalhar a gente. Tem milhões aí em outros ângulos da evolução, em outras áreas. Mas que não despertaram. Estão em trevas? Não. Nós é que estaríamos em trevas no lugar deles. Eles estão na luz que é peculiar a eles. Trabalhando num contexto que a evolução vai operar junto dos corações deles. Até que um dia despertem. Então o discípulo sim é a luz. Não pode mexer com a treva no seu sentido de queda. Embora tenha que estar pronto para clarear a treva que quer se clarificar. Que é diferente. Então vamos notar que a caminho da luz representa o aproveitamento da nossa réstia, que já podemos apresentar, que tem que se consolidar, que tem que se ampliar, que tem que se abranger. É assim que nós vamos ter que trabalhar. Não tem como fazermos luz e ela ter uma conotação trevosa. Jesus define assim, com muita tranquilidade: vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Está em Lucas. Porque se ela tem clarificação, a nossa faixa irradiante, e não tem aplicação, ela é componente complicativo e não de libertação. Então ninguém acende uma candeia, como nós lembramos, e a coloca em oculto, mas no velador. Por isso é que nós estamos tentando apropriar valores a fim de dinamizarmos esses valores junto daqueles que se predispõem, daqueles que emergem, daqueles que estão buscando alguma coisa para além da órbita em que vem lidando através de muito, ou durante muitos séculos. Quando Jesus se despedia do nosso orbe, cheio de dores, dificuldades,
ele reuniu os discípulos dele, e está narrado em João capítulo 14, versículos 1 em diante. Ele reúne os discípulos a partir do versículo 1. E diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugares. Não se turbe o vosso coração. Quando a criatura aprende a amar, ela não fica apenas aproveitando a chance de cobrir o pão que está faltando, a água que está faltando, o agasalho que está faltando, a orientação que está faltando. Nós começamos a nos interessar pelo estado íntimo dos corações que nos cercam. E ele sabia que ia ser levado à cruz, e antecipadamente fala para o discípulo: não se turbe o vosso coração, mantenha o ânimo firme. E define: credes em Deus. Depois, crede em mim. Jesus. Há uma diferença aí. O verbo crer, em cima ali, credes, é presente. Em outras palavras, vocês já acreditam em Deus. Perceberam? O segundo é imperativo: crede também em mim. Se vocês já acreditam em Deus, é necessário acreditar também em mim. Porque é aí que está a solução para chegarmos na luz, sem perdermos no caminho. Então, crer em Deus representa um ponto inicial para chegarmos no crede em Jesus. Porque aqueles que já acreditam em Deus e sentem que Deus é Pai, que nós somos filhos, temos que voltar não para disputar Deus e Jesus a nossa crença. Mas Jesus representa naquele plano dualístico Deus, Pai, e Ele, Filho, representa um plano operacional da vida. Vou tentar traduzir para vocês o que nós queríamos falar. O que é o plano operacional da vida? A cada um será dado segundo, não segundo a crença, mas segundo o que faz, as obras. Vocês vão morrer de, meu Deus, o que o Norte está aprontando? Diz que não pode evoluir pela obra, eu falo aqui, ali é a obra, mas o grupo é um grupo inteligente. Então nós estamos aqui reunidos, estudando, edificando a fé, e esta fé tem que ser sublimada pela obra. Ficou claro agora? Ou querem que repete? Hein? Quer que repete? Nós estamos aqui elaborando conhecimento bem nítido, à luz da razão. Não é isso? E aplicar esse conhecimento no plano prático. Então a obra passa a ser levada com inteligência, com discernimento. Porque tem obra negativa e obra positiva. Deu para entender agora? Antes, por falta do conhecimento, o que se faz, se faz. O que foi feito, se fez. E o resto vem por acréscimo, como sendo espinhos ou flores, frutos sazonados, frutos gostosos ou frutos complicados e ácidos. Então é diferente. Para poder chegar na luz,
nós temos que crer em Deus, como sendo o foco e radiador do amor, e adotar Jesus como componente de vida, porque Jesus é o Filho que faz, porque o Pai não faz. Não se assustem. Qual é o papel do Pai? Hein? Criar. Deus cria e o Filho faz. Então nós podemos dizer o seguinte: dentro dessa linha de raciocínios, Jesus completa na casa do Pai. O que tem? Muitas moradas. Então o que nós estamos observando? Diz lá o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo que a casa é o universo. E que as moradas são os... Estou dando trabalho para você, né? E que as moradas são os planetas. Os ambientes onde a vida se desenvolve e se perpetua. Está tudo certinho, tranquilo, aprendemos a espiritualidade. Agora, quem opera na construção dessas moradas é o pai ou é o filho? O filho que trabalha na construção. Quem criou a terra? Deus. Quem elaborou a terra? Quem trabalhou nela? Jesus e seus técnicos e sua pleia de espírito. Então a nós cabe fazer. Então nós estamos aqui, não é para sermos espíritas e ser salvos, ou sermos salvos por Jesus. Sem qualquer pretensão, eu digo assim com vocês: estamos salvos. Agora, quando um navio é salvo do naufrágio, ele fica lá no porto como relíquia ou vai para o mar novamente? Então nós aprendemos na salvação que é preciso operar, tem que servir. Então é dentro deste contingente de informações que nós vamos notar que a nossa morada, chamada Terra, é um mundo abençoado. Para que nós possamos falar em luz, nós estamos vindo de muitas e muitas experiências. E nós vamos apertar um tiquinho agora para poder entender lá na frente, porque senão não vamos entender lá na frente. Muitas moradas. Hein? De muitas moradas. Muitas moradas. Então nós sabemos que existe na extensão universal verdadeiras exuberâncias no campo da luz. E não é o momento de ficar recitando, trazendo órbes ou trazendo sistemas do universo. Mas Emmanuel, André Luiz e outros citam, por exemplo, Betelgeuse na constelação do Orion, Canopus na constelação do navio, Arquituro no boieiro, Sírios no cão maior, que são expressões de verdadeira majestade. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma alfa no escorpião chamada Antares. Ela é tão grande que ela envolve o Sol, envolve Mercúrio, Vênus, Terra, até Marte. Tamanho dela. Agora, em relação a isso, tudo construído pelos espíritos superiores, a nossa Terra é diminuta, pequenininha no nosso Sol. Mas sabe como é que ela é chamada? O grande educandário. A grande escola, sublimada, oferecendo para nós condições
de uma evolução suave e continuada. Temos na sua direção Jesus, que recebeu do Pai esta outorga, ou esta concessão. Então a terra tem em Jesus o seu construtor. Narra o livro A Caminho da Luz, que é o tema deste encontro, que Jesus pega daquela parcela de nebulosa que sai do Sol e trabalha essa nebulosa. Essa nebulosa é resultante de manipulação de qual fluido? Fluido cósmico universal já diferenciado. Então nós temos dois elementos gerais no universo, mais espírito e matéria. O espírito é que progride, é que vai para a luz. Porque a luz dos componentes exteriores da matéria são luzes relativas e mutacionáveis. A luz efetiva é a do espírito que está se abrindo. Então a matéria com o espírito forma uma dupla que representam dois elementos gerais do universo. E acima dos dois, quem que está? Deus, que é o Pai de misericórdia. Então Deus, o Espírito e a matéria constituem a chamada Trindade Universal. Para quem está anotando, está na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Continuando. Isso é rápido, vamos passar aqui para poder encontrar caminhos. Aliás, o título Caminho está lá. Acho que eu estou passando por aí. O Espírito é conhecido pelas definições dos espíritos próprios evoluídos como sendo o princípio inteligente. Nós encontramos isso na questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. E na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Habitam todo o universo fora do mundo material. Então, quando se fala em espírito perante as entidades superiores, fala-se em inteligência, em inteligente. Porque se Deus é a inteligência suprema, os espíritos são inteligências relativas. Vamos aprendendo que a inteligência que nós estamos trabalhando com ela não é a inteligência que se busca para sofisticar o campo mental. É a inteligência que apresenta condições de pensar, de raciocinar, de discernir, de equacionar, de encontrar o caminho correto. Mas para achar o caminho correto, nós temos que fazer um trabalho no momento certo, quando Jesus apareceu. Quando ele apareceu, ele veio antecedido por quem? Por João Batista. Preparai o quê? O caminho, porque é um só. E endireitai o quê? Endireitai veredas. Então o caminho é o de Jesus, as veredas são os nossos. Para preparar o caminho de Jesus no amor, o que é preciso fazer? É preciso endireitar os nossos. Porque nós queremos combinar o de Jesus com os nossos complicados. E caminho não se entende, nem veredas se compreendem, sem entender inteligência. Porque é a onda mental que é o caminho.
Ou não é? Eu tenho que ir Itaúna, na mente, viu até a estrada que nós chegamos, foi a estrada. Tudo inconsciente, não é assim? Mas saiu, não saiu? Numa rapidez incrível, quem já passou na estrada, que vem de Belo Horizonte para cá, passou a entrada Betim e tal, chegou aquele cruzamento de Lago Joatuba, vem para cá, tudo foi lançado num 10º de segundo. Caminho. E nós viemos depois, então é impossível fazer luz sem elaborar caminho. Nós queremos fazer luz na maneira do Vapt-Vupt, até que deu. Nós temos que trabalhar dentro de um campo planejado. Então o espírito tem inteligência. E por mais que ele tenha inteligência, ele tem que descobrir que tem uma inteligência maior que a dele, que é a inteligência suprema em Deus. Alguma pergunta? Rapidinho. Ô Wagner, pode ajudar. Vamos lá. Isso. Lá de cá, quer falar? Deu para entender ou está complicado demais? Luiz Miller, pode chegar? Está dando bem na reira. Então vamos embora. Agora, se o espírito é o princípio inteligente ou ser inteligente, a matéria o que é? É o instrumento que o espírito utiliza para implementar a evolução e sobre cujo instrumento ele exerce a sua ação. Agora olha onde eu vou chegar com vocês. Matéria e instrumento tem que evoluir, né? Não é isso? A gente pode exercer ação sobre ela. Agora Kardec perguntou, como é que foi, Maria Fernanda? Na pergunta 22, que definição se pode dar da matéria? Qual que é? Laço que prende o espírito. O que é isso? Se matéria é instrumento que a gente vai usar para evoluir, mas ao mesmo tempo ela é laço que prende. Como é que eu vou chegar à luz se eu estou preso? Perceberam que eu estou dando essa voltinha com vocês no início? Para poder entender dentro da fé raciocinada da claridade que a inteligência nos outorga, nos oferece. Então o que acontece? O fluido cósmico universal é variável ao infinito. Quando nós chegamos no mineral, é o fluido cósmico convertido na série química que vai do hidrogênio ao urânio. E que se conjugam esses elementos à formação de moléculas, criando até o próprio solo físico do planeta. Então o mineral é o fluido cósmico mais denso que nós conhecemos. Ficou claro? E existem os mais suaves e mais sutis e menos pesados, chegando até aos planos superiores da alma, nos mundos superiores, que nem matéria como nós a conhecemos existe mais. Então o fluido vem lá da parte mais sutil até a parte mais embrutecida. Eu pergunto se vocês entenderam. Ficou claro? Porque não adianta eu falar isso aqui e vocês não entenderam, eu repito. Então, quando o mundo foi criado, vou aproveitar os espaços mais altos aqui embaixo, tá? Aqui está a nossa Terra. Evidente que ela foi criada, só existia o quê? A parte mineral dela, não é isso? Depois é que chegaram os seres vivos. Então vamos dizer que o mineral que existia aqui foi o primeiro reino que recebe a onda criadora. Os princípios espirituais que já pensavam, não. Iam ser preparados para pensar no dia, para despertar a mente a caminho da luz. Então nós podemos repetir com André Luiz. O reino mineral é o instituto receptor
da onda criadora. Então, quando um princípio espiritual é criado por Deus, né, que cria, ele vai descendo, descendo, apagando-se, 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 apagando. A questão da luz é filho da luz, né? Deus é luz, diz João. Deus é luz. Então os filhos saem 100% de luz igual a ele. Mas na hora que sai dele, apagou um tiquinho. Porque o mundo que é de fora não tem a mesma luz do Criador na essência. Deu para entender isso? Apagou. E vai descendo para as camadas. Pelas camadas, quando chega no mineral, ele apaga. Aí que vai começar a busca da luz. Porque quando ele saiu luz total, ele saiu inconsciente. Entenderam? E a grandeza da vida, o que é? É a consciência de amar. O verme na terra está expressando amor, fertilizando para se plantar e colher. É isso mesmo? Querem que repete? O verme na terra exerce uma expressão de amor, não exerce? Fertilizando a terra para que se plante e dê. É amor? Ele participa desse amor? Tem consciência dele? Viram o que é caminho da luz? É chegarmos lá e termos consciência que nós amamos. E consciência de que um Pai nos ama. É um novo momento de harmonia e paz. Na dinâmica do trabalho, da cooperação. Porque sem Jesus não há amor pleno. Sem Jesus existe amor coagulado, que é o amor do verme. Eu não sei se vocês entenderam. É o amor do animal. Você não pensa, nós não despertou. É amor porque reflete o pensamento divino. Mas ele não usufrui, que é um filho ainda em formação. Então, quando diz que nós somos filhos para a luz, da luz e para a luz, é por aí. Porque a felicidade nossa passa a estar presente na hora que nós começamos a despertar a capacidade de sentir, de viver, de crescer, de cooperar, de ser. Então vamos lembrar e fixar com calma e tranquilidade que a onda criadora veio, saúde de Deus, e chegou em mim. Com isso vocês já aprenderam uma coisa. Não era luz? Apagou? Aí Jesus fala, que eu compreendi agora mesmo. Resplandeça a vossa luz. O que é isso? Luz que você já tem, mas que apagou. Deu? E podia dizer assim: acenda a luz que não tem. Não, resplandeça a vossa luz que está aí dentro. Porque o apagar da luz é como se ela fosse sendo encasulada, até que ela fechou lá dentro numa crisálida. Está no mineral. Aí começa o grande trabalho de milhões de anos. Vento, calor, frio, tumultos, erupções vulcânicas na aula do mineral, para ver se aquela bolota psíquica desperta, para que ela possa conscientemente implementar o caminho da luz. Porque está num caminho dirigido por terceiros, entre aspas. Quem são os terceiros? São os técnicos espirituais, que cuidam dos minerais, que cuidam dos vegetais, que cuidam dos animais. Não tem que cuidam disso?
são técnicos terceirizados para poder cuidar disso na faixa da divindade. Agora, na hora que nós começamos a despertar, nós começamos a receber a bênção de ser instrumentos conscientes de Deus. Fazer caridade, auxiliar o próximo, ajudar na composição do ambiente, tudo isto é misericórdia concedida por Deus a nós. Porque nós estamos deixando despertar em nós a satisfação e a alegria de cooperar com eficiência. Porque na realidade ninguém aprende sem fazer. Quando nós somos instruídos, nós recebemos uma soma enorme de valores. Mas efetivamente detemos esses valores quando nós os aplicamos. Porque receber só valor, nós estamos na tutela da instrução. Adotar o valor recebido pela instrução, nós entramos no campo da educação. E quando nós sentamos numa reunião como esta, ou eu de pé por circunstâncias estamos juntos, trabalhando o processo do Evangelho e da mensagem espírita, nós estamos não só nos informando, não só formando caracteres educacionais, estamos também nos transformando na evangelização, descobrindo falhas e consertando-as, descobrindo equívocos e recompondo a nossa visão. Então, com Jesus, nós vamos ao encontro de nossos erros. Sem Jesus, os erros desabrocham de modo inevitável no sofrimento, porque são cultivados, formando então raízes e causas de sofrimento e dor. Por isso que Pedro diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então vamos notar que fazer luz depende de duas condições primordiais. Primeiro, a capacidade reeducativa, tamponadora das nossas falhas e dos nossos erros. Segundo, criar condições de aplicação do amor. Então são duas coisas que trabalham conjuntamente. Se eu trabalho só tamponando as minhas falhas, eu sou religioso comum. Se eu, independente das minhas falhas, que eu estou tentando acabar com elas, eu faço alguma coisa para o que sofre, eu estou sendo uma criatura que fugiu os padrões espirituais de São Jesus. Deixa de ser religioso? Não. Não somos mais da religião tradicional. Não importa o nome que ela tem. Então, quando nós verificamos as casas religiosas cheias, vamos aplaudir, entre aspas. Porque aquele povão que sai aprendeu que não pode falar palavrão, não é isso? Que não deve ter raiva. Aprendeu que não deve ter vícios, mas tudo tamponado. Cuidado, não passa nem na porta do bar para um beber. Aquele cheiro, aquele negócio, aquela atmosfera pode nos contaminar. Não chega perto de quem tem o tóxico, o uso tóxico. Nós recebemos a mesma chance de disciplinar o campo mental nas boas linhas de pensamento e de elaborações mentais. Mas somos convocados aí junto do que bebe que toma o tóxico, junto do que bebe, não é isso? Ou quando a pessoa que tem o vício da bebida
chega na nossa casa espírita e fala assim, o senhor volta, vai vencer o bispo e você vem para cá. Nós chegamos na casa espírita como nós éramos. Fomos recebidos? Não perguntou se a gente falava palavrão, se a gente falava palavrão, se a gente batia, espancava, como é que nada nos perguntou. Pelo menos a mim não perguntaram. E receberam, por sinal, com todo carinho. E receberam assim, vai. Isso é muito importante. Porque os espíritos não podem cobrar nada dos outros. Tem que cobrar da gente. Perceberam? Não se cobra dos outros, cobra de gente. Nós temos que ser duros, entre aspas, conosco. E generosos com os outros, tentando ajudá-los para que eles tenham coragem de ser duros com eles próprios. No campo das respostas. Alguma pergunta? Você falou da religião que pega o lado exterior, né? Quando eu estou falando desse trabalho íntimo que eu estou tentando fazer, ela passa a ser uma religião íntima, uma religião exterior. Perfeito. Com o decorrer do tempo, muitos desses companheiros religiosos, não importa que seja espírita não, são dedicados ao amor. Perfeito? É uma fase que o espírito está passando. Fase. Nós passamos por elas. Não passamos? É difícil ter alguém aqui que não passou pelos bancos das outras vidas. Nestas outras vidas. E agora nós estamos tendo uma abertura maior. Não é isso? Cida, quer dizer algo? Deu direitinho aí? Wagner? Acho que eu tenho que ir sozinho hoje aqui, viu? Maria Fernanda.